disponibilizar esse vídeo para vocês. Não tem um problema com direito de imagem, não. Só se alguém tiver, né? Mas é só não abrir a câmera. Vamos lá, vamos ver o vídeo. Professor, Opa, eu vou ter que sair aqui do celular e vou abrir no computador porque tá descarregando o celular aqui. tranquilo. E aí, deu para ver direitinho o vídeo? Quem é que confunde aquilo com tronco, Jesus? A gente, né? Mas Os conselhos dos outros, né? mas o bicho, ele é... Teoricamente, o bicho não é inteligente, né? Mas vejam, Verdade. vamos tentar entender, né? É um videozinho curto, muito simples, né? A gente tem lá dois búfalos ou dois gnus, né? Discutindo a respeito, né, de uma aparente tora, né, que está dentro d'água, e um fica tentando convencer o outro de que aquilo não era um tronco, mas é um jacaré, né, um crocodilo. E eles ficam brigando, né? Crocodilo é uma tora, é um crocodilo é uma tora. Aí o outro vai tentar provar que está certo e termina morrendo, né? Virou comida de jacaré, de crocodilo, né? Ao mesmo tempo, aí você tem já o outro mudando de posicionamento, né? Mas para que ele mudasse o posicionamento dele, foi necessário ele ver o amigo ali morrer, certo? Ser devorado, para ele entender que aquilo ali não se passava, não tratava-se de uma tora, né? Aí a questão que a gente levanta, porque hoje a gente vai discutir a respeito do que é a história, das versões, né, das visões que existem, né, da história, como é que a história ela foi construída, né, ao longo do tempo enquanto ciência, ok? E, assim, tentando puxar para esse lado, quando a gente mostra esse vídeo, o que é que a gente poderia, né, depreender dali? O que é que a gente poderia tirar daquilo ali que a gente possa fazer uma relação com a história enquanto ciência? O que é que vocês acham? A história se repete. Se repete? Ok, vou A registrar. discussão ali, porque estava discutindo, Hum, aí um vai mostrar que tá certo, acaba morrendo. Aí depois chega outro, aí retorna aquela discussão. a discussão, né? Então, É. a Acho que história ela se ali, renova. ela Sempre. pronto, se repete e se renova, ok? Mas, Professor, tô ouvindo quem falou? eu ouvi uma vez que a história, ela se repete a primeira vez como uma tragédia e a segunda vez como uma farsa. É o contrário. É a frase, Ao contrário, né? isso, é a frase de Marx, né? Marx diz que a história ela se repete, né? Primeiro como farsa e depois como tragédia. Se a gente levar em consideração a história, não precisa nem ir tão longe, né? Mas a história da República recente no Brasil, eu costumo dizer que eu desenvolvi a teoria dos 29 anos, né? Que a cada 29 anos o brasileiro ele liga o botão do dane-se, certo? A palavra é outra, mas o horário não permite, só depois das 22.
Então, liga o botão do dane-se, certo? E caga nas urnas, ok? Então, se a gente pegar em 60, o brasileiro elegeu Jânio Quadros, acaba doido, doido de pedra, certo? Doido de avô a pedra. O cara não durou um ano no governo, né? 61. Aí, 29 anos depois, o Brasil elegeu o caçador de Marajás, né? Fernando Collor. Foi empichado. E 29 anos depois de Collor, né, elegeram o Valdemar. Então, o que é que acontece? A gente tem um exemplo, poderia citar, né, como um exemplo dessa questão, né, da história se repetindo, né, como primeiro, veja, elegeu Jânio Quadros, aí ela se repetiu como faça, né, o Collor, agora como tragédia, né? Então bate mais ou menos dentro disso daí. Mas veja, a história, a gente para começar, a gente precisa dizer que a história ela é uma ciência. Aí eu vou colocar aqui a projeção aqui para vocês. Deixa eu ver aqui na janela. Compartilhar. Tá aparecendo aí para vocês? Sim, professor. A projeção tá aparecendo aí? Então a gente tem aí, né? Deixa eu fixar ela aqui. O que é a história, para que serve? Então, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, certo? O que é a história? Porque essa pergunta, ainda hoje, ela não é consenso, ok? Ainda hoje, essa pergunta não é consenso. Nem mesmo os historiadores, eles, assim, concordam. Certo? Tá não aparecendo aí, não? Deixa eu fixar aqui. Fixei aqui. E aí, apareceu? Sim, Pronto. para aqui. Então, até hoje os historiadores eles não têm, né, uma resposta. A gente não pode dizer que a gente tem uma resposta certa para dizer o que é a história. A gente pode traçar uma resposta aproximada, certo? Quanto com relação ao que para que serve a história, aí já é complexo também, mas é um pouco mais fácil, porque eu poderia dizer, por exemplo, que a história ela serve para dar aos seres humanos uma identidade. Então, a história ela é uma ciência que vai servir para dar a um determinado grupo uma identidade. Por quê? Um indivíduo que não conhece a sua história, ele é um ser alienado. Imagine, se eu pergunto para vocês, certo? Se eu pergunto para vocês, se eu pergunto, por exemplo, Adilson, fale um pouco sobre você. Aí ele, não sei, professor. Não sabe de nada do que aconteceu com relação à família dele, de onde ele veio, quem eram os parentes. Ele não sabe de nada. Ele não tem um registro da história de vida dele. Então, é mesmo que ele não estivesse vivendo, porque ele vai se constituir como um indivíduo que é alienado à sua história. E quando um indivíduo ou uma sociedade passa por um processo de alienação, fica difícil para que esse povo ele venha a entender, por exemplo, quando está sendo explorado, ok? Então, a história ela é uma ciência importante, porque na medida que ela nos dá identidade, certo? Ana Caroline, ainda não está aparecendo para você? Deixa eu ver aqui. Vejam, às vezes há um probleminha aí para o pessoal que está no celular. Se você tiver no celular, às vezes você precisa girar o celular para que ele apareça, né? Porque tem celular que, apesar de ser
o smartphone, né? O telefone inteligente, às vezes ele é meio burro. E ele não vê isso aí, não. Então, vejam, a gente poderia, dentre várias definições possíveis, certo? Dentre várias definições possíveis daquilo que é história, a gente pode dizer que a história, primeiro, é a ciência humana. Por que ciência? Por que é que a história ela é considerada uma ciência? Porque ela possui um método. O historiador, quando vai escrever sobre a história, ele não escreve do jeito que ele quer. Ele pode ter até a opinião dele colocada no seu texto. Ele pode até fazer a crítica pessoal, mas ele vai obedecer um método. Ele vai precisar ir buscar fontes, ele vai precisar interpretar aquelas fontes, ele vai precisar, depois que ele interpretar e conseguir decifrar as fontes, ele vai precisar descrever a análise a partir da interpretação das fontes. Ele vai definir se o objeto de estudo dele é um tema mais recente, é um tema mais antigo. Então, ele pode colocar dentro disso daí as opções dele. Por isso que a gente não pode dizer, por exemplo, que a história ela é uma ciência neutra. Ela não é neutra. Durante um tempo, se acreditou que a história ela pudesse transmitir uma neutralidade, que o historiador ele pudesse ser um camarada neutro, que ele está aqui o objeto, ele vai dissecar o objeto, vai analisar ele todinho e depois vai descrevê-lo, sem, em momento nenhum, emitir a opinião dele. Só que isso ficou no passado, certo? Rian ele vai ter que construir a história da vida. Deixa eu ver aqui o que foi que Rian colocou. Ele vai ter que construir a história da vida para construir a história ciência. Mais ou menos, certo? Assim, a história de vida do historiador, ela influencia no momento em que ele vai escrever sobre a história. Então, exatamente, cada um tem uma forma, né, de ver o mundo, cada um tem suas preferências, cada um tem valores que acredita, certo? Cada um tem suas crenças. Assim, é um aspecto interessante. A gente vive, por exemplo, quando a gente está dentro da igreja, e hoje, né, virou um argumento para tentar calar o outro camarada dentro da igreja, a história de estar citando, né, que, por exemplo, na Bíblia tem uma parte no Sermão do Monte, né, a Mateus, a partir do capítulo 5, quando Jesus está lá ensinando para o povo, ele diz, não julgueis vós para não serdes vós julgados, pois com a mesma medida que julgardes, assim serás também vós julgados. Aí o pessoal diz, né, quando você passa a fazer uma crítica, por exemplo, tem um pastor lá que você sabe que o pastor está traçando a arbozinha todinha do secretariado. Aí você vai dizer, esse pastor é um caba safado, esse cara está criando problema, vai criar problema para a igreja. Aí vem alguém, certo? Aí diz, olha, não faço não, a gente tem que orar para que Deus corrija o pastor. Orar um caçamba, rapaz. Tem coisas que você tem que apontar realmente, né, o erro. Aí, mas está escrito para você não julgar. Eu não estou julgando, não. Quem está se julgando é o próprio camarada que está entrando numa prática que não condiz. Então, assim, não existe essa questão da neutralidade, certo? Principalmente nessa questão do julgar, porque a gente está julgando o tempo todo. Quando você vai no guarda-roupa, como eu fui ainda há pouco, escolher a camisa, você está fazendo um julgamento, você está julgando entre uma e outra camisa, que aquela dali vai lhe agradar mais naquele momento e você vai se sentir melhor com ela. Ok? Então, ao mesmo tempo, não tem como um historiador ele garantir uma neutralidade. Durante um bom tempo, certo? Durante um bom tempo, certo? Se
acreditava que o historiador, para ser um bom historiador, ele tinha que ser neutro. Hoje isso é questão derrubada, certo? Ele não precisa ser neutro, ele precisa ser fiel àquilo que ele acredita, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um viés progressista, eu tenho que ser fiel ao viés que eu possuo. Então, quando eu for escrever algum relato sobre a história, eu vou escrever amparado com aquele viés ideológico que eu trago como filosofia de vida. Então, por exemplo, eu nunca que iria, assim, eu estaria sendo desleal, certo? Ou não verdadeiro, se eu, considerando, né, que houve uma ditadura militar no Brasil, Parará, que morreu muita gente, pá, aquela coisa toda, eu fosse escrever um livro sobre a ditadura e desqualificasse, certo, a ideia de que houve uma ditadura, dizendo que, ao invés de uma ditadura, houve um regime militar. Aí eu joguei tudo que eu acreditava no lixo, e naquele momento eu, não somente eu não fui isento, né, no sentido que a isenção não existe, mas eu fui desleal, porque eu escrevi, certo, contrariando tudo aquilo que eu defendia como verdade. Não sei se está dando para entender. Então, a história, ela é uma ciência porque ela possui um método, né, um método de pesquisa específico. Tem por objetivo, né, estudar o passado para compreender como nós chegamos até aqui e para entender como o nosso presente se compõe. Detalhe, historiador, ele não vai nunca prever o futuro, porque o historiador não é vidente. O historiador, ele não é um ser iluminado, de uma hora para outra, deu um estalo, eita, todo mundo, certo? Todo mundo se proteja, porque vai começar uma guerra e vai vir muitos mísseis aqui para o Brasil. Ele não tem como prever isso, certo? Até porque se a gente conseguisse prever o futuro, eu não estava dando aula de história. Estava ganhando dinheiro prevendo o futuro do pessoal, né? É um meio de vida bom, né? Ô, professor, Opa, Rian. assim, tipo, o historiador, ele, como o senhor falou, né? Ele vai estar, obviamente, baseado no que está acontecendo, vai usar o método, só que, tipo assim, antigamente a história ela era contada por quem vencia, né? A guerra, A gente vai falar disso. né? Só A que, gente tipo, vai falar disso daqui a pouco. hoje em dia, os autores que constroem a história, que é a elite econômica, né? Eles controlam o que acontece, não de forma direta, mas de forma indireta, né? Sim. Como que a gente vai fazer para tentar entender, como é que se diz? Você sempre vai estar escrevendo a história, só que, tipo, tem um cara, tem uma, sei lá, um grupo que está por trás da construção da história, né? Como você consegue fazer esse link, entendeu? Para tentar entender. Fico Veja, meio bugado. para você entender e para clarear melhor isso daí, por exemplo, eu recomendo que vocês assistam 2 filmes, que eu não sei se eu coloquei eles naquela lista. Eles tratam do mesmo episódio. Acho que eu citei isso. Um filme se chama A Conquista da Honra, A Conquista da Honra, é isso. E o outro é Cartas de Iwo Jima. Eles mostram o mesmo episódio, o episódio da batalha pela ilha de Iwo Jima, durante a Segunda Guerra Mundial, envolvendo o exército japonês de um lado e o exército americano do outro. Ok? Só que A Conquista da Honra vai mostrar essa batalha toda vista sobre a ótica dos estadunidenses. Ok? E em Cartas de Iwo Jima, vai mostrar todo esse episódio baseado nos soldados japoneses que estavam na ilha. Em A Conquista da Honra, eles vão mostrar o que foi que os americanos fizeram, né, para conquistar aquele território e como foi construída uma das imagens que se tornou símbolo, né, do heroísmo, da bravura dos soldados americanos, que é acho que se não estiver equivocado, é o Memorial da Vitória.
Tem uma estátua que ela fica, né, acho que na cidade de Washington, e exatamente são 3 ou 4 soldados fincando a bandeira, ok? No topo do monte mais alto da ilha de Iwo Jima, decretando que ali eles tinham vencido os japoneses, ok? No outro filme, vai mostrar a visão dos japoneses, como é que era duro para eles ficarem ali cavando as trincheiras, né? E resistir ao ataque dos americanos. Veja, são 2 pontos de vista. Quem é que vai levar vantagem nisso daí? Os americanos, porque eles venceram a guerra naquele momento. Mas isso significa que o ponto de vista e o testemunho daqueles soldados japoneses que escreveram cartas contando, relatando aquilo ali, é algo para ser desprezado? Não. Certo? Não. Então, tem um livro chamado A Sagração da Primavera, que mostra, ele faz uma releitura de alguns episódios da Primeira Guerra Mundial a partir de cartas que foram enviadas pelos soldados, certo? Que combateram na guerra, ok? Não sei se vocês já viram também, tem um filme bem legal chamado Feliz Natal. É um filme de guerra que mostra a história da partida de futebol que ocorreu durante a Primeira Guerra, envolvendo de um lado os soldados alemães e do outro soldados ingleses, ok? Então eles fizeram um armistício, né, uma trégua ali, e celebraram o Natal juntos. Jogaram a partida de futebol onde a bola foi feita com meias dos soldados, dos dois lados, e para evitar tumulto, a partida até terminou 0-0, né? Ninguém ganhou, então foi até melhor. Porque ali poderia ter começado um fight ali, um cacete ali, e acabou trégua. Terminada a cerimônia do Natal, cada um voltou para o seu lado e continuaram a se degladiar em virtude da guerra. Certo? E como é que a gente sabe disso? Não saberia nunca disso se a gente fosse seguir a visão mais tradicional, certo? Da historiografia, que é a visão baseada em elementos positivistas, ok? Então, a história política, baseada apenas, né, no lado na história dos vencedores, as fontes são apenas fontes consideradas oficiais, ou seja, cartas, testamentos, né, certidões que tenham o carimbo, né, do governo. Então, tudo isso. Mas, com o passar do tempo, a forma de se produzir história, ela mudou. E a gente vai tentar discutir um pouquinho sobre isso. Alguém queria falar, deixa eu ver aqui. É você, Rian, que queria falar? O professor, a respeito do ponto de vista que o senhor falou, Sim. Um exemplo disso aqui no Brasil foi quando o Euclides da Cunha escreveu Os Sertões, né, na Guerra de Canudos. Sim, muito bom. As pessoas só tinham relatos, né, a partir do governo central do que estava acontecendo. Exato. Ou seja, precisou ele ir lá ver com os próprios olhos. E registrar. E registrar. Ele vai registrar exatamente. E aquilo ali, além de ser um trabalho histórico muito importante, que vai mostrar que vai descredenciar a visão oficial do governo, né? Ali é um trabalho também jornalístico. Os jornalistas estudam aquele texto, né, do Euclides da Cunha, Os Sertões, para mostrar, né, como é que se fazia um trabalho de reportagem, né, naquele período. Ok? Podemos avançar aqui. Então, vejam só. História é uma ciência, né, que ela tem um método específico. Geralmente, a gente estuda o passado para melhor entender o presente, certo? E como é que ele está organizado. Por que é que hoje nós temos essa organização estatal, né, no Brasil? Porque durante um período isso foi sendo construído. O historiador ele não vai prever nunca o futuro, certo? Ele pode até se arriscar a fazer conjecturas de quadros políticos, né, do momento, ok? Mas nunca que ele vai poder afirmar que, olha, vai acontecer isso, isso e isso. Ele não consegue. Até porque a história ela é um processo de construção. Sendo construção, ela está em constante, né,
mudança. Não gosto de usar a palavra evolução, né? Porque dá a ideia de que aquilo que está lá no passado é pior do que aquilo que está hoje aqui, certo? E não necessariamente é assim, ok? Então, para os indígenas brasileiros, por exemplo, o Brasil de 1500 era muito melhor do que o Brasil de hoje. Então, tudo vai depender exatamente do ponto de vista, né? E de quem detém a narrativa. Guarda essa palavra, narrativa. A narrativa histórica, a narrativa política, a narrativa social, ela é algo muito importante, principalmente nos dias de hoje, ok? Onde a gente onde a gente convive com uma grande quantidade, né, de fake news. Então, quando você desenvolve uma narrativa, e se aquela narrativa se torna poderosa ou hegemônica, ou seja, dominante, para você contradizer aquilo é difícil. Vejam, quem imaginava que a gente tivesse no Brasil hoje terraplanista, gente anti-vacina, ok? Quem imaginava que hoje, num grau de evolução que a gente tem, onde hoje, em alguns locais já se consegue, inclusive, implantar olho biônico, né, em gente, ok? Onde hoje você já consegue modificar as sementes de determinadas plantas para que elas se tornem mais resistentes a pragas, por exemplo. Aí você avança tanto no campo da ciência, aí quando você entra em um período de pandemia que tem que incentivar o pessoal a tomar vacina, tem gente que não quer tomar vacina porque acha que o governo vai botar na vacina um chip para controlar a sua mente. Vê que negócio, um negócio de doido, né? Mas tem gente que acredita. E isso tudo é construído, né? Isso aqui a gente até já falou, a história como ciência necessita de um método, né? A gente já falou disso aqui. Vamos falar quais são os métodos. Pessoal, até aqui tá claro para vocês? Vocês estão entendendo? Até aqui tá ótimo. Tá? Todo mundo Seu entendendo? slide vai ficar na sua sala do Classroom? Eu vou colocar os slides também, viu? Tá. Todo material que eu utilizo com vocês aqui, eu compartilho. Então, não se preocupem com isso. Eu sei que tem gente, às vezes, que está assistindo e para anotar uma outra coisa, né? Você pode até anotar um comentário, uma coisa que chama mais atenção. Mas tenta prestar atenção, porque esse material eu vou jogar no Classroom depois para vocês. Ok? Tá certo. Aí eu quero saber só o seguinte, até aqui, está claro para vocês? Sim, tá claro. Deixa eu ver aqui o chat. Tem que... vocês me desculpem parar, às vezes, um pouquinho para olhar o chat, porque, às vezes, alguém coloca um comentário, uma pergunta ali, nem todo mundo, né, é sem vergonha, né, para perguntar ao vivo. Então, às vezes, usa o chat. Vejam, os métodos, né? Eu falei para vocês que quando o historiador ele vai produzir a sua narrativa histórica, certo? Ele necessita de fontes. A fonte, ela é, para o historiador, por exemplo, o que a lei é para o advogado, ou para o juiz. A fonte é para o historiador a pista, o que é uma pista para um detetive. Então, uma boa análise, na verdade, uma boa seleção, uma boa dissecação, né, e análise das fontes permite ao historiador escrever sobre a história com mais detalhes, ok? Então, o que é que nós temos como fontes? As chamadas fontes primárias, né, que são os documentos oficiais, livros que são escritos, né, por quem a gente investiga, cartas pessoais, pronto. Eu quero escrever sobre a vida de Getúlio Vargas. Para escrever sobre a vida dele, eu vou ter que procurar fontes. Quais são as fontes primárias? Então, eu vou procurar
um diário, né, que tenha sido escrito pelo Getúlio, os documentos oficiais, tipo, ele foi presidente, então eu vou procurar os diários, né, dos presidentes que mostram lá os discursos, né, que mostram os discursos. Então eu vou, aquilo ali, essas fontes oficiais são consideradas, né, primárias, porque são as que primeiro aparecem, né? Aí, a partir dessas fontes, por exemplo, o presidente fez uma declaração. Aí, a partir da declaração dele, os jornais produzem uma notícia. Então, a matéria de jornal, certo? Uma matéria de jornal, ela é uma fonte secundária, porque ela foi produzida a partir de uma outra. Tá dando para entender isso? Então, primária porque é aquela que vem primeiro. É o objeto, né? Primeiro que aparece e que vai dar elementos para que eu possa, né, a partir dele, pesquisar, analisar e escrever alguma coisa. Então, o que surge a partir daquelas fontes primárias, né, pode ser considerado uma fonte secundária, certo? E as fontes terciárias, elas são a compilação dessas duas. Então, quando eu escrevo um livro, ok? Eu tenho aqui, por exemplo, esse livro aqui, Teoria do Conhecimento e Teoria da Ciência, né, do Urbano Ziles. Aí ele vai escrever aqui, na verdade ele escreve, né, como o conhecimento ele foi produzido e como a ciência ela surge. No final, ele vai colocar aqui, ó, bibliografia, ok? Então, são as fontes que ele utilizou para produzir esta fonte, que é um livro, ok? Então, a bibliografia seria um exemplo de fonte terciária, ok? Porque é aquilo que aparece no final, no final. Então, se eu quiser me aprofundar mais nisso daqui, eu vou pegar essa referência que ele colocou, vou pegar esses livros daqui e vou ler direto na fonte, ok? Vou ler esses livros, ok? Sim, A gente poderia fazer uma comparação de que as fontes primárias poderiam ser um coração e as fontes em diante são como veias, aorta, sim, 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 pilares. sim, sim. Tudo está ligado, né, à mesma questão. Pronto, a questão aí, no caso, é o sistema cardiovascular. Então, você está pesquisando sobre o sistema cardiovascular. Qual é o principal órgão desse sistema? O coração. Quais são os Coração. órgãos secundários? As veias, né, a aorta, a Aorta, veia, braquial, né, a capilares. carótida, ok? E as terciárias são as veias que partem dessas outras veias, certo? Que não estão ligadas direto ao coração, elas partem dessas outras veias. Se você for levar, por exemplo, o caso da hidrografia, você tem um rio principal, seria o primário, né? Você tem os afluentes, que são os rios que saem daquele rio principal, seriam as secundárias, e os subafluentes, né, que seriam as fontes terciárias. Então a gente pode fazer várias analogias, né? Quem foi que falou? Eu, Rebeca. Rebeca, pronto. Muito bom esse exemplo, Rebeca. Alegoria muito boa. Então, deu para entender, gente? Ô, professor, os vestígios da paleontologia, por exemplo, como é que ele entra nesse? Ele seria primário ou secundário? Aí, no caso, os vestígios da paleontologia, eles terminam não sendo objeto de estudo do historiador, porque a paleontologia, ela é uma ciência específica. Ela é diferente da arqueologia, certo? A paleontologia, ela vai se preocupar com vestígios animais. A arqueologia se preocupa com vestígios humanos. E a arqueologia é uma ciência que serve de apoio para a história, por exemplo. Mas vai servir de apoio também para a geografia, para a ciência biológica, certo? Então, no caso aí, a arqueologia ou a paleontologia podem entrar como ciências auxiliares à ciência historiográfica.
certo? É porque o historiador, hoje principalmente, quando ele vai escrever sobre alguma coisa, ele pode, a depender do objeto de estudo dele, ok? Ele pode fazer uso de métodos de pesquisa de outras ciências. Por exemplo, eu quero escrever um estudo mais detalhado sobre os índios Xingu. Aí eu vou procurar fontes sobre os índios Xingu. Quem mais escreveu sobre os índios foram os antropólogos. Porque o antropólogo ele usa da etnografia, ele entra, né, na aldeia e vai viver como os índios vivem, sem tentar influenciar, né, a forma de relacionamento dos índios ali. Então ele está ali, ele emerge no campo para estudar aquilo ali. Aí ele produz um material. E o método que ele utilizou, eu posso fazer uma apropriação e utilizar para escrever história, ok? Então, essas ciências que têm uma identidade própria, têm um método próprio, elas são utilizadas pela história de forma auxiliar. Mas, se a gente pegasse o exemplo, não da paleontologia, porque ela estuda animais, mas a gente pegar a arqueologia, que vai estudar fósseis, né, vestígios humanos, então, a partir da reconstrução, por exemplo, que os arqueólogos fazem de determinados sítios históricos, eles podem fazer assim, dizer mais ou menos como é que viviam, certo? Determinados grupos indígenas. E aquilo ali pode ser aproveitado pelo historiador, certo? Para escrever sobre a história. Deu para entender? Deu. Beleza. Deu. Vamos continuar. É como a física depender da matemática, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Vamos continuar aqui. Aí, veja, isso é o que a gente estava falando ainda agorinha. A história não trabalha sozinha. Também necessita da ajuda das ciências vizinhas, né? Se chamava, durante um tempo, essas ciências vizinhas de ciências auxiliares. Esse nome já não é tão adequado, porque é como se essas outras ciências elas vivessem para a história. Mas não, elas têm método próprio. Então, hoje são todas ciências sociais, né? Geografia, arqueologia, sociologia, a mãe de todas as ciências, né? Que é a filosofia, inclusive das ciências da saúde e das ciências exatas, né? Então, a gente chama hoje de ciências vizinhas. São as ciências que vão auxiliar o historiador, né, no seu trabalho. Então, outra questão muito importante. História não se baseia no achismo, porque ela é uma ciência. Vejam que eu falei para vocês, que para o historiador escrever um trabalho, ele vai ter que pegar fontes primárias, secundárias, terciárias, vai analisar todas as fontes, vai criar uma linha de raciocínio e vai começar a produzir. Então, ele não faz isso tirando, né, da cabeça, né? Ele não vai fazer tudo isso com base apenas no que tem ou no que não tem na cabeça dele, né? Porque tem gente que não tem nada na cabeça, né? Então, aí ainda é mais perigoso, né? Ainda é mais perigoso. Então, é uma coisa interessante. Vejam, um exercício para vocês. Depois dessa aula, vocês vão passar a observar o discurso de determinados líderes, certo? De outra forma. Quando você observar um camarada, certo? Que ele vai falar, alguém faz uma pergunta, ele do nada joga um estudo. Teve um estudo que não sei o que fala disso, ele não cita o nome do estudo, nem o nome do pesquisador, da fonte, pode ter certeza que 90% disso daí, o camarada ele está mentindo. Ele está, assim, utilizando ele está se baseando, né, nos estudos de um centro de pesquisa, né, que muito zoeiro, que eu gosto muito. Eu sigo até o perfil dele no Facebook, é o Centro de Estudos Tirei do Cu.
Então, ele segue lá o doutor, né, Vinuzap, né, e o Estudo que, professor, se eu poderia repetir. Centro de Estudos Direito é japonês, viu? Depois eu posso até mandar. Fiz até uma figurinha com isso, que é quando a gente manda eu mando, né, alguma coisa para algum amigo, ele vem inventar de criticar, eu mando a figurinha. Ó, a tua fonte aqui, né? Fonte, né, dele é surtos, né, vozes da minha cabeça, né? Então, me perdoe aí, gente, pela palavra, mas foi, né? Então, vejam só. Por isso a história não se baseia no achismo, né? Não se baseia no achismo porque ela é uma ciência. E a ciência, né, gostaram, não foi? A ciência, certo? Ela tem um método. Aí vejam, conceito-chave aqui, historiografia. Veja, a gente está trabalhando conceitos chaves da ciência história para a gente melhor entender os conteúdos de história, ok? Então, vejam, o que é historiografia? Aí aqui, ó, é o registro da história que pode ser tanto o ofício de escrever e registrar os fatos passados, quanto a definição de estudos críticos ao que foi escrito por um historiador em determinado tempo histórico. Isso aqui está muito difícil. Vou resumir para vocês de uma forma bem mais simples. O que é historiografia? É a história da história. Ok? A historiografia, grafia é o que? É escrita. É a escrita sobre a história, enquanto ciência. Então, a historiografia é a história da história, ou seja, é a história de como se produz a história ao longo do tempo. Deu para entender ou complicou ainda? Deu para entender. Veja, a história, vejam, comumente a gente divide a história em períodos, né? Por exemplo, a gente tem a historiografia da antiguidade, a historiografia medieval, moderna, contemporânea. Então, como é que os gregos eles produziam história? Aí eu vou escrever explicando como é que a história era produzida na Grécia. Essa minha produção é uma produção não no campo da história-ciência, mas no campo da historiografia. Ok? É o que a gente chama de epistemologia histórica. Epistemologia, episteme, né, conhecimento. Então, epistemologia, logos, né, estudo, né, é o estudo do conhecimento. Então, é estudo da produção, na verdade, perdão, estudo sobre a produção do conhecimento histórico. Então, a historiografia é a história sobre a história, ok? Ou a história da história. Deu para entender? Acho que mais simples do que isso a gente não consegue, é a forma mais simples que tem da gente explicar o que é historiografia, né? Então, aqui, né, a gente coloca o conceito está meio rebuscado aqui, mas a gente está aqui para clarear, ok? Então, veja, eu estou passando, né, porque a gente já está estourando quase o tempo. Aí, o que eu vou propor a vocês é o seguinte, para a gente não deixar conteúdo, quando der 9 horas, que a gente se programa para 1 hora. Eu nunca fico, né, somente 1 hora. Eu sempre fico mais um pouco, porque história, né, por mais simples que seja o tema, né, é complicado a gente sintetizar tudo sem os detalhes devidos, né, com 1 hora, né, de aula. Então, depois das 9, quem precisar sair, certo? Fique tranquilo, porque a aula vai ficar gravada. Mas quem puder, aí continua, porque a gente está pertinho aqui de terminar. Certo? Porque nem tudo que está aqui eu vou citar para vocês, mas detalhe faz parte só de uma exemplificação. Então, aí veja, eu falei ainda há pouco, né? Como é que se produzia a história, né, na Grécia? Até porque a palavra história, ela surge pela primeira vez na Grécia, certo? A palavra história, enquanto ciência,
história no sentido de uma ciência histórica vai surgir na Grécia, né, por meio de Tucídides e Heródoto, né, sendo Heródoto, inclusive, considerado o pai da história, né? Então, vejam, Tucídides e Heródoto foram gregos, né, que viveram entre os séculos, viveram, na realidade, no século V a.C., por volta de 500, entre 500 e 400 a.C., né? E é natural que todas as civilizações da antiguidade, elas se utilizassem muito de mitos, né, para explicar fenômenos sobrenaturais ou da realidade. Exemplo, um texto alegórico, né, mitos ou textos alegóricos, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar aqui na história, né, da Torre de Babel. Está lá, inclusive, né, no texto bíblico, né? Lá de Gênesis, né? Ok, Janaína, a aula vai ficar gravada, depois eu mando o link, certo? Então, vejam só. O relato da Torre de Babel, certo? Ele diz, né, que os babilônios, né, eles resolveram construir uma torre tão alta, tão alta, tão alta, certo? Que ela iria tocar os céus. Aí Deus está lá em cima só olhando e diz: esses cabas estão querendo chegar até aqui, mas eu não vou deixar. Aí, o que é que ele faz? Ele confunde as línguas de todo mundo. Aí eles começam, né, a falar, mas eles não se entendem. Então, como eles não se entendem, não tem como continuar o trabalho. Aí eles param. Isso é uma alegoria, certo? Para explicar exatamente, né, que em um determinado momento, povos de várias línguas surgiram, várias línguas diferentes surgiram, e que eles inicialmente não tinham como se comunicar, porque um não dominava o idioma do outro. Então, isso é uma forma de alegoria. Então, os gregos se utilizavam muito, né, de lendas e mitos para escrever a história, falar sobre a história. Aí é onde entra Heródoto, porque Heródoto ele vai tentar romper com isso aqui, e ele vai ser um dos primeiros que vai escrever um relato histórico dizendo: e isso eu escrevo conforme eu vi, conforme eu presenciei. Então ele vai dizer, ó, o que eu estou escrevendo aqui é verdade, certo? É verdade porque eu vi e eu estou descrevendo tal qual eu vi. Então ele, dentro dessa perspectiva, ele é o primeiro que tem uma preocupação em separar aquilo que é verdadeiro, ok? E falso. Porque ele vai tentar escrever baseado naquilo que ele viu, ok? Então, por isso que ele é considerado o pai da história, né? Aí, as obras, né? As histórias de Heródoto, você encontra hoje esse livro em 2 volumes, certo? É um calhamaço, né? De mais de 500 páginas, onde ele vai relatar a guerra entre os gregos e os persas. Mas tem, mesmo no Heródoto tentando escrever como viu, a obra dele ainda vai ter um quê de mitológico, porque ele vai descrever em alguns momentos, por exemplo, luta, né, dos gregos, né, contra formigas gigantes. Formigas gigantes. Provavelmente aí ele deve estar se referindo a algum animal diferente utilizado pelos persas que eles gregos não conheciam e que ele achou parecido com a formiga. Aí ele relata aquele animal como formiga gigante, ok? Aí vejam, ao longo do tempo, né, eles vão produzindo, né, conhecimento histórico. O Tucídides ele vai narrar a guerra do Peloponeso, né, entre Esparta e Atenas, né, que vai levar, certo? Ele vai levar a vitória de Esparta sobre Atenas, né, e o enfraquecimento da Grécia naquele período, que vai favorecer mais na frente a invasão de Filipe II da Macedônia sobre a Grécia, ok? E ele foi, vejam, a gente está falando de epidemia, né? Então vejam, Tucídides ele foi o primeiro a observar que as pessoas que sobreviviam às epidemias,
elas eram poupadas de outras epidemias. Então, você tem um surto de cólera. Aí o camarada sobreviveu àquele surto. Se houvesse outro surto, ele percebeu que aquele cara também sobrevivia. Então, é como se ele já tivesse uma noção de que aquelas pessoas que sobreviviam a determinadas doenças, elas... misericórdia, pagode do vizinho. Chorei também aqui contigo. Então, é como se ele percebesse que fosse o primeiro a observar que o nosso organismo cria, depois que ele resiste, né, uma epidemia, ele cria defesa para outras epidemias, né, de mesmo tipo, ok? Então, assim, vejo, né, que ele foi punido, certo? Assim, foi exilado, né, de Atenas, né, foi submetido à pena, né, do ostracismo, que era o exílio, né, por negar a existência dos deuses como fonte para a narrativa. Vejam, eu falei para vocês que esses povos, eles utilizavam muito de uma narrativa mitológica. Tucídides, ele diz, não, a gente não tem que usar da mitologia dos deuses, a gente tem que produzir conhecimento humano. Então, quando ele diz isso, a turma começa a colocar o camarada, né, como um herege, né, dentro da crença deles, e devido à blasfêmia, né, contra os deuses, ele é exilado. Ok? Vamos adiantar aqui. Quais as características, né, dessa história, né, greco-romana, digamos assim? Distanciamento das lendas, né? Preocupação em contar os grandes feitos, daí começa a surgir, por exemplo, aquela questão da história dos heróis, né, que vai dar base para o que a gente chamava, né, durante um tempo de história oficial, a história dos vencedores, dos grandes deuses, né, dos grandes heróis, dos grandes reis, dos grandes príncipes, né, imperadores. Então, era a característica desse período, né? Na Idade Média, entra um outro fator, o que a gente chama de providencialismo. Alguém tem alguma ideia do que seria isso aqui? Providencialismo? E aí? Vocês acham que isso aí está associado a quê? Eu não me recordo dessa palavra. Providencialismo. Qual a Pelo, coisa mais próxima que vem à mente de vocês? assim, pelo período, né, Idade Média, Hum. né, eu acho que está algo relacionado a, sei lá, de repente, providência Providência. divina, Providência divina. Exato. Algo relacionado à religião? É mais ou menos isso, né? Porque a Idade Média ela foi um período onde houve uma grande hegemonia, né, do cristianismo, ok? Então, para vocês terem uma ideia, durante a Idade Média, o pessoal só tomava banho em alguns locais uma vez por ano, porque em alguns locais a igreja ela tinha uma força tão grande que ela fazia o pessoal acreditar que a água que escorria pelo corpo quando o camarada tomava banho era usada, ela era um canal para ser utilizado pelo diabo, né, para tocar no corpo do camarada. Então é como se aquela água ela fosse, literalmente falando, nas mãos do cramulhão, né, as mãos do capeta. Então eles só tomavam banho em alguns locais uma vez por ano, que era exatamente no período da quaresma, certo? Às vezes, um dia antes, no sábado, na realidade, no sábado, né, de Aleluia, que é o sábado de véspera do domingo da ressurreição. E às vezes eles tomavam esse banho na quarta-feira de cinzas, porque aí depois que a turma quengarra bem muito, né, que existia já a festa da carne, né, nesse período, quengarra bem muito, aí o cara ia na quarta-feira de cinzas, né, tinha as cinzas lá e depois ele tomava um banho para se purificar para o período da quaresma. Então, você tinha isso. Tinha umas coisas muito doidas também, por exemplo, a mulher foi acusada de bruxaria. Vamos pegar aqui alguma colega para usar de exemplo aqui.
Primeira que aparece aqui é a Amanda. Amanda tá aí, Amanda? Amanda Albuquerque. Vamos imaginar que Eu tô aqui. a nossa amiga, nossa colega Amanda, ela era uma experiente, né, na questão das ervas, né? Então ela fazia um chazinho muito massa, né, para diarreia, né, para enjoo. E por conta disso, a turma acusou ela de bruxaria. Aí a Amanda ia ser levada, iam amarrar uma pedra bem grande, né, no pescoço de Amanda, uma corda, iam amarrar as mãos dela, né, e as pernas, iam jogar ela com a pedra no rio. O que ia acontecer com a Amanda? A Amanda ia se lascar, né, ia morrer, ok? Ó, aí, o que acontecia? Depois que ela morria, pulava um caboclo ali, pega com a faca, cortava a corda. Aí eles iam esperar para ver o que ia acontecer. A Amanda boiou, depois de morta, era inocente. Continuou afundada lá, era culpada. Aí de que diabo adianta saber, Amanda Rodin, né? De que adianta saber agora, depois de Amanda morta, se ela era culpada ou inocente? Adianta. Porque ela sendo inocente, iam pegar o corpo dela, e havia um padre, um sacerdote, ia dar a extrema unção, encomendar a alma dela aos céus. E ela ia ter um enterro digno. Ok? E nesse período, a influência, né, desse cristianismo troncho, né, medieval era tão grande que as pessoas preferiam morrer do que serem excomungadas ou condenadas, né, ao inferno pela igreja. Então, você tinha essa influência muito grande, né? E, nesse sentido, cria-se essa visão da providência divina. Então, tudo que acontecia nesse período era visto, né, como providência de Deus. Então, a história, nesse período, né, medieval, ela era resultado da providência divina, ou era, assim, consequência da providência divina. Se vem uma epidemia, é porque Deus mandou para castigar o povo. Se veio uma chuva uma chuva boa e aguou as plantas todinhas e elas cresceram mais verdinhas, produziam mais. Bênção de Deus. Então, tudo era olhado pela ótica do divino. Por exemplo, se a gente perguntasse, né, naquele período, por que é que chove? Aí todo mundo ia dizer, porque Deus mandou a chuva. Quando você tem mais na frente o início do Renascimento, se você pergunta para um renascentista por que chove, como eles passam a desenvolver um método de investigação, eles vão explicar, chove porque o sol aquece a água, ela evapora, o vapor sobe, condensa, forma as nuvens carregadas que quando se chocam uma com a outra, pelo peso de água ali, ela não aguenta e chuva. Mas na Idade Média, eles iam explicar tudo como vontade ou castigo de Deus. Então, a historiografia medieval, ela era providencialista, ou providencial, digamos assim. Então, tudo era resultado, né, de uma questão de vontade divina. Alguém perguntou aqui sobre tortura. Sim, Amanda Rodin se livra. Amanda Rodin, né? E as torturas, né? Fala das torturas medievais nesse período. Quem é Rian? Vejam, se usavam, por exemplo, alguns povos, né, nesse período, eles tinham como costume a prática do ordalho. O que era isso? Eram provas físicas para tentar extrair a verdade do camarada. Então, a gente vê isso muito mais nos povos nórdicos, vikings, por exemplo. Então, o cara foi acusado de
de estupro ou de roubo de alguma coisa. Aí o cara fazia um caminho de brasa e o cara tinha que caminhar andando ali com os pés descalços. No final, a turma ia olhar o pé dele, né? Queimou, é culpado. Não queimou, é inocente. Ah, professor, mas todo mundo ia queimar o pé. Não. Como existia muita gente que andava descalço, o cara desenvolvia, né? Aquele solado do pé que parece couro de jacaré. Então ele podia andar, podia ficar meia hora em pé ali na brasa que não queimava. Acontecia, certo? Mas eles atribuíam a isso bondade dos deuses para com o camarada. E desenvolveram uma série, não precisa de sapato não, desenvolveram uma série de torturas, né? Tem uma dessas torturas medievais, por exemplo, deu inclusive nome a uma banda de rock inglesa, né? O Iron Maiden, que é a Donzela de Aço. O que era a Donzela de Aço? Era tipo um sarcófago de ferro, ficava só com a escotilhazinha aqui do olho, que a turma queria ver o olho de agonia do cabo sofrendo. Além de criativo, esse pessoal ainda era sádico. Aí botar, quando abria, dentro daquele caixão sarcófago, toma espinho de ferro. Aí botava o cara ali dentro e fechava. Aí ele ia ter perfurações em todo o corpo, né? Aí deixar. Quanto mais tempo o cabo ficasse ali, mais fácil, né? Ele entregava aquilo que a turma queria. E muitas vezes o cara termina... Fala aí, pode falar. Ô, professor, a Dama de Ferro, ela nunca foi usada, né? Eu ouvi algo assim. Foi uma das mais usadas. Foi? Uma das Acho mais que meu usadas. antigo professor de história, ele disse que a Dama de Ferro, ela nunca foi usada anteriormente. Não. Veja, depende do contexto. Porque, por exemplo, tanto a donzela de ferro, como uma outra tortura que era muito utilizada e que veio desde o período romano, que era o touro de aço. Touro de aço era realmente um touro de aço, botava o cara dentro, e embaixo a turma botava um fogo. Aí o cara ia ficar lá dentro, preso cozinhando, né? Porque o ferro esquenta. E, assim, a donzela de aço, ela foi utilizada, certo? Dessas torturas que eram utilizadas, que não era todo mundo que era vítima de tortura, certo? Até porque as torturas, elas eram tão, assim, cruentas, que quando o cara começava a ser torturado, logo de cara assim, ele já entregava tudo que o caba queria, certo? Tudo que o caba queria. Então, assim, há um relato que diz que a donzela de aço ela nunca foi utilizada, mas há outros relatos que mostram que ela foi, desses instrumentos de tortura, o mais, assim, o que tinha uma maior usabilidade, certo? Tinha um outro, né? É porque tinha uma outra que era essa, a minha preferida. A minha preferida, que era a da pirâmide. Que ela Peraí, se eu tenho uma tortura preferida. assim, se eu fosse torturador, era a que eu mais utilizaria contra estuprador. Que era o seguinte, o cara ficava preso, né, com os braços assim, ok? E com as pernas lá embaixo, né? Esticava o cara todinho, ok? E ele em pé assim. Aí o que é que acontecia? Isso pelado, né? E era tudo bem calculado, que eu achava retado, que eles calculavam bem direitinho, né? Aí quando cortava a corda, o cara vinha e pá, dava de quina, tá lá a pirâmide de pedra ou de ferro, e o cara dava de quina com os ovos na quina da pirâmide. Ai, doeu até em mim aqui, velho. Ele era castrado na hora. Professor, Sim? tinha uma tortura parecida com essa que era mais voltada para as mulheres num tempo, eu não sei se era no tempo medieval também, mas eu vi uma tortura parecida com essa, que a mulher ficava amarrada, parecia que era quando a mulher era infiel ao marido, sabe? Sim. Eu não lembro ao certo qual era o período, qual era o nome da tortura, mas é basicamente isso, em vez de ser uma pirâmide de pedra, era uma madeira ou algum material afiado, parece. Talhado de um jeito que fosse muito cortante, e quando elas eram soltas, elas caíam lentamente assim e caía de quina também. E a mulher era Serrada. dividida ao meio.
Isso já se mostrou até, tem filme que já mostrou isso daí. Sim, tem uma dessa parecida que era utilizada já na antiguidade, mas aí eles, como que se diz, não é, eles não colocavam a coisa, a serra, colocava a serra ali e amarrava o camarada pelas pernas, né, numa mesa, e ali tinha uns carrascos, né, que iam puxando o camarada, né. Aí você tinha uma navalha fixa assim, na hora que ia puxando, ia dividindo também ele ao meio. Mas, se é para torturar, dividindo um camarada ao meio, o melhor é o método tradicional mesmo, que é pendurava o cara com as pernas para cima e vinha 2 cabos aí, serrava, né? Foi assim, por exemplo, que morreu um dos profetas do Antigo Testamento. Se não me engano, foi o Isaías, ou Jeremias, eu não recordo, mas foi serrado ao meio. Então, tinha isso, né? Mas vejam, então tem essas duas vertentes, né? Tem a vertente que diz que certas torturas nunca foram utilizadas, existiam, mas nunca foram utilizadas, e existe a vertente que diz, né, que algumas dessas torturas eram mais utilizadas. Se a gente pegar, por exemplo, Brasil, né, colonial, quando o negro, né, ele fugia, o escravo fugia, primeira vez que ele fugia, ele levava uma pisa, amarrava o cara no pelourinho e chicote, né, no lombo, banho de sal grosso, pronto. Se ele fugisse de novo, o que é que a turma fazia? Reorganizava a tarefa que aquele escravo ia fazer. Ele ia se tornar um escravo doméstico, por quê? O que é que eles faziam? Pegavam um instrumento que era feito com 2 barrinhas de ferro, né? E tinha tipo um parafuso que você ia girando e elas iam espremendo assim. Aí aquilo era colocado no joelho e eles iam espremendo até que a rótula, né, do joelho do cara estourava. Quando ele não perdia a perna em decorrente da infecção, nunca mais ele se recuperava ao ponto de conseguir correr. Aí ele era deslocado para trabalhar como escravo doméstico, trabalhar dentro da casa grande ou fazendo algum trabalho que não exigisse que ele andasse muito, ok? Ou seja, para lascar com a vida do outro, o ser humano ele é muito criativo, ok? Muito criativo. Então veja, Agostinho de Hipona, né, o Santo Agostinho, o maior teólogo que existiu na Idade Média, depois dele só o São Tomás de Aquino, que, gente, não fiquem assim, angustiados porque vão precisar sair, não, porque, como eu disse, eu estou gravando a aula e vou postar depois. Mas deixa eu dar uma adiantada boa aqui para a gente pegar disso aqui o que tem de mais essencial, até por conta da hora mesmo, e depois, quando vocês olharem o material, se tiver alguma curiosidade, alguma pergunta, vocês mandam no zap que eu respondo, beleza? Então, veja, aqui Agostinho, né, de Hipona, ele defende a verdade como Deus. Então, Agostinho, ele vai tentar, por exemplo, ele e São Tomás de Aquino, eles vão desenvolver argumentos teológicos para tentar provar racionalmente a existência de Deus, né? Então, o que é que ele faz? Isso é um problema. É um problema que essa visão providencial, porque ela exime o ser humano da culpa por aquilo que acontece ao longo da história e joga para Deus. Então, tudo de bom e de ruim que acontece na sociedade é culpa de Deus, ou bênção de Deus. Então, esse é o problema, né, da historiografia providencialista, né? Ou seja, aqui, ó, em resumo, Deus é o protagonista da história e criador de tudo, do tempo, né? Passado, presente, futuro e de espaço. Então, tudo era obra de Deus. Aí aqui eu já coloquei, né? Já citei aqui algumas características, só para a gente ter noção, dentro dessa perspectiva, o que é que eles produziam. Biografias, né, dos santos, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, biografia dos governantes do seu reino, né, que atuavam ao lado da Igreja.
Então aqui o foco vai ser, vamos escrever a história daquele camarada porque ele ajuda a igreja, então vamos escrever sobre ele. Quando não isso, os santos, né? Aí só com o Renascimento é que essa ideia, concepção que a gente chama de teocêntrica, ela muda. O que é o teocentrismo? Teos, Deus, cêntrico de centro, Deus como centro de todas as coisas. Ela muda para a visão antropocêntrica, antropos, homem. O homem é a medida de todas as coisas. O homem é a obra mais importante da criação divina. Não sei se vocês já viram aqui, deixa eu ver aqui se eu localizo Deus e o homem. Cultura. Deixa eu ver se eu localizo para mostrar aqui para vocês. Localizei, pronto. Deixa eu interromper rapidinho isso aqui e mostrar aqui a imagem. Para mostrar para vocês essa imagem belíssima. Tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo a imagem? Sim, sim. Sim, sim. A imagem aqui, ó. Sim, tá aparecendo. Isso aqui é a imagem, é Deus, né? A criação de Adão, na verdade, Deus e o homem, né? A criação de Adão. Aí vejam, observem. Isso aqui, vamos analisar essa imagem para a gente entender como o ponto de vista muda. Deus aqui. Professor, Oi? Rebeca, muta o microfone, por favor. Ah, foi mal, foi mal. Pronto, beleza. Deus aqui ele é apresentado como um velho, né? Ele está vestido e apresentado como um velho. E Adão, ele está nu e apresentado como novo. Porque aqui a gente tem a visão medieval, teocêntrica, sendo ultrapassada pela visão renascentista antropocêntrica. E o homem ele é tão importante que ele quase, ó, essa aqui, ó. Vou voltar aqui. Observem que o dedo de Adão quase tocando no dedo de Deus. Entenderam? Então, aqui é exatamente essa imagem, ela mostra a mudança de perspectiva, de visão de mundo, a mudança da visão teocêntrica para a visão antropocêntrica. Deus deixa de ser o centro de todas as coisas e quem ocupa esse espaço agora? O ser humano. Por isso que no Renascimento, uma das principais características é a visão humanista dos pensadores renascentistas, ok? Para a gente finalizar, tem mais coisas, né, para a gente falar, mas eu vou conduzir aqui para a gente finalizar. Deixa eu ver aqui. Uma guia, não é uma guia, não, uma besteira. É uma guia mesmo. Estou ficando doido aqui. Não. Misericórdia. Uma janela. Compartilhar. Então, a gente tem aqui, ó, com a burguesia, né, ascendendo, né, ao poder no final da Idade Média, ela passa a questionar o clero. Então, é a burguesia, por exemplo, que vai financiar essas obras de arte renascentista por meio da prática que a gente chama de mecenato. Então, o mecenas era o patrocinador. Você tem um cara ali que ele toca muito bem, né, um alaúde, um bandolim. Aí ele financiava aquele cara para aquele cara promover espetáculos, né? Porque a arte, ela passa a ser um produto de ostentação. Hoje, vejam como para vocês verem como o negócio piorou, né? Que aqui na Idade Moderna, a turma ostentava por meio de acúmulo de obras de arte, né? Hoje o cara ostenta a burrice, né? Defendendo terraplanismo, anticientificismo, antivacina. Então, assim, às vezes eu acordo, né, e nas minhas orações eu peço para que Deus ele mande logo um meteoro, né, para acabar logo com essa porcaria toda, que o negócio está crítico. Então, vejam só. Então, a história do povo,
ela passou a ser um objeto de estudo, por quê? Porque se a visão ela é com o homem, antropos, homem, homem ser humano, né, homem e mulher aqui. Embora aqui existisse ainda muito, né, de preconceito, né, contra a mulher, uma sociedade ainda patriarcal, tudo, essa coisa toda. Que a gente, hoje, mais do que nunca, a gente está cansado de saber. Então, a história do povo, né, a história das nações, a história dos povos, né, ela passou a ser um objeto, né, muito importante. Isso não significa dizer que eles deixaram de escrever sobre religião. Se você observar, as principais obras, né, desses renascentistas eram obras sobre religião. A que eu acabei de mostrar para vocês era lá, a criação de Adão. Então, é um tema religioso, ok? Então, aí eu falei isso aqui já. Aí tem aqui só citando, né, os nomes, né, que se preocuparam, né, com a história, né, como Francisco Petrarca, né, que é considerado o pai do humanismo, defendia aí, né, uma visão equilibrada entre fé e razão, porque vejam só, a gente tem um desenho que a gente faz para mostrar, né, a questão da a visão diferente, né, e equilibrada entre fé e razão. Você pega um triângulo equilátero. Então, você tem a fé, certo? E a razão, e aqui você coloca a ciência. Ok? A gente pode até fazer sem esse triângulo, se você pega fé e razão. Se você puxa, certo, muito mais para o lado da fé do que para a razão, você desenvolve um pensamento fundamentalista. E se você puxa muito mais para a razão do que para a fé, você desenvolve um pensamento muito materialista ou ateísta, digamos assim. Então, o ideal é que haja um equilíbrio entre as duas, certo? E a sua fé não necessariamente é em uma divindade. Ela pode ser a fé, por exemplo, na razão. Pode ser a fé, sei lá, nas árvores, sei lá, nos elementos da natureza. O ser humano, ele desenvolve, né, essa espiritualidade de forma natural. Inclusive, o ser humano é o único ser que possui uma espiritualidade, porque ele direciona a crença dele para algumas questões, sejam elas transcendentes, né, ou terrenas, mas ele vai crer em alguma coisa. Mesmo não crendo em nada, ele crê em alguma coisa, que é na crença dele no nada, certo? Então ele não vai deixar de ter fé. Não necessariamente ele vai ter uma divindade, mas até o cara que diz que não crê em nenhum Deus, ele tem fé, porque ele crê na não existência daqueles deuses, né? Então, o Nicolau Maquiavel, né, que é muito importante também, principalmente para o campo da história política, ok? E se atribui a Maquiavel uma frase que ele nunca disse, nem escreveu, né? É aquele camarada que diz que os fins justificam os meios. No livro O Príncipe, ele vai escrever, é uma obra que ele escreve direcionada ao príncipe Guilherme de Orange, né, da Holanda, e ele dando dicas de como o príncipe ele deveria governar. E ele diz assim: para manter a ordem, você tem que ser amável ou tirano, dependendo do que o povo queira. Se você consegue governar por meio da paz, ótimo, e manter o poder, ótimo. Mas se para manter o poder você precisar baixar o sarrafo no povo, também o faça, o que você, como príncipe, não pode perder a sua autoridade. Aí o pessoal depreende daí aquela ideia de que os fins justificam os meios. Qual a finalidade? Manter o poder. Então, a forma que eu vou utilizar para manter o poder independe. O foco é manter o poder. Deu para entender, gente? Sim. Alguma pergunta, alguma dúvida? Sim, prof. Tranquilo. Assim, se vocês deixarem,
vou falando, vou falando, vou falando. Então, aqui mais um exemplo, né? O Francesco Guicciardini. Aí, ampliação das fontes historiográficas, né? Elas começam a surgir a partir do Renascimento. Então, quais são os objetos de estudo agora? Antes era só os fatos, né, heróicos, né, de determinados personagens. Agora você já estuda a arte, a moeda, as cartas, os textos, né, a arquitetura, as obras literárias, né? Outra coisa muito importante, e com isso a gente vai encerrando, são os movimentos sociais e as ditas minorias, que, assim, vejam, eu critico um pouco esse termo aqui, minoria, porque nem sempre aquilo que colocam como minoria é minoria. Por exemplo, quando eu coloco o negro como minoria, essa classificação está equivocada, porque a população de pretos e pardos no Brasil ela é em mais da metade da população, está em torno de 54%. Então, eles não são minorias. Agora, entra na questão da minoria por conta da questão do acesso ao direito, acesso aos bens. Então, querendo ou não, essa maioria da população é aquela que possui hoje minoria de direitos, certo? Na prática, e minoria de acesso a bens. Então, você observa, né, que os movimentos sociais, principalmente a partir da Idade Moderna, eles vão ser um grande motor de arranque, né, da história. Então, você pega a luta dos operários, o movimento operário, né, que levou, por exemplo, foi o movimento operário que trouxe para a gente salário mínimo, trouxe para a gente férias remuneradas, trouxe para a gente descanso semanal remunerado, que é o sábado e domingo para quem trabalha somente né, de segunda a sexta, você tem o sábado e o domingo e ele é remunerado. Você está descansando em casa e aquilo conta como um dia de trabalho, mesmo você estando descansando em casa. O patrão vai pagar o seu salário ali também, a diária daquele dia. Salvo na questão do comércio, que tem outras regras, mas ele não deixa de ter pelo menos um dia de folga. Então, por semana ou a cada 15 dias, né? Então, um terço de férias, você tira férias, aí você vai receber o seu salário acrescido de um terço do valor do seu salário para você curtir as férias, né? Mas só que nem sempre o cara pode curtir as férias, porque se o cara é pobre, ele vai pegar aquilo ali, no máximo para fazer um churrasquinho, tomar uma cachaçinha, ou para pagar a dívida que está acumulada. Meu Então, vizinho. Oi? Meu vizinho fazendo pagode. Pagode agora, né? Teu vizinho tá botando para quebrar, né? Então, veja, a discussão sobre minorias, ela é importante e ela é polêmica também, né? Então, hoje, a gente tem no poder um governo que tenta o tempo todo criminalizar os movimentos sociais. Mas, veja, não é só o governo federal que faz isso. Nós temos prefeitos e governadores que também o fazem. Quer ver? Eu sou professor de escola pública. Quando a gente inicia a campanha salarial, o prefeito ou o governador, quando não quer aprovar, por exemplo, o aumento que a gente tem direito, que a gente entra em greve, ele joga logo a mídia, ele usa a mídia para jogar a população contra o professor, dizendo que... Aí você pode observem também, que quando algum grupo de professor ou de PM, ou de enfermeiro, de médico, de banqueiro entra em greve, o que é que eles fazem? Eles criam logo reportagens na mídia, mostrando que o povo está sendo prejudicado com aquela greve. Eles nunca, né, mostram que o pessoal está ali de greve porque o governo está deixando de cumprir, está deixando, né, de oferecer àqueles trabalhadores aquilo que ele tem direito. Aí joga logo, a senhora, certo? Tá contente com essa greve?
seu filho vai perder aula, vai ter que compensar aquela aula no sábado, mas é porque se coloca que o professor ali, ele está lutando somente pela questão do salário, mas às vezes não é isso. Está pedindo água na escola, porque a escola que eu trabalho, por exemplo, uma das escolas que eu trabalho em Jaboatão, dos Guararapes, ela tem água a cada 15 dias na escola. Aí imagine, mais de 200 meninos e meninas lá, correndo, jogando lixo no chão, mijando no banheiro, e só chega água na escola a cada 15 dias. Imagine a desgraça que não fica no banheiro. Isso eu estou falando somente por causa de xixi, né? Mas se o cabo for fazer outro negocinho mais sólido, aí o negócio complica. Ok? Então. O senhor trabalha no Felipe Camarão, professor? Oi? O senhor trabalha no Felipe Camarão, é? Não, eu trabalho em duas escolas em Jaboatão. Uma delas é o Castelo Branco, que fica lá em Vila Rica, e é lá que, vez ou outra, falta água durante 15 dias. E no Dom Pedro de Alcântara. Aí na Prefeitura do Recife eu trabalho na escola Rodolfo Aureliano, que fica aqui mesmo no bairro da Vaza. Ok? Então, mas isso é comum. Talvez muitos de vocês também tenham estudado em alguma escola do município ou Com do certeza. que falta água mais de uma semana, que se não fosse os professores, professoras e direção, não teria água para vocês beberem, e muitas vezes é a gente que faz cotinha, com dinheiro da gente, né, com dinheiro da prefeitura, faz cotinha, entendeu? Então, os movimentos sociais servem para isso, para mostrar para a população que existe uma outra narrativa, ok? E com isso eu encerro. Existe uma outra narrativa. Alguém colocou aqui, deixa eu ver aqui, cadê? Em resumo, a história foi Rian. A história é um estudo dos nossos princípios para o avanço do presente, e quando justificamos algo ocorrido no passado, conseguimos a base para construir a vida. Mais ou menos isso, Rian. Então, por exemplo, existe uma lei municipal, certo? Que a partir de antes era a partir de um determinado horário. Hoje não tem horário, não. Então, por exemplo, quem é que está reclamando aí do som? Cadê? Quem lembra aí? Eu. Teu nome? Cadê que eu tô sem ver? É Levi. Levi. Levi, é isso? Sim. Pronto, Levi, reclamando do som. Se você ligar para a polícia agora, a polícia vai vir pedir para o cara desligar. O policial fica puto, porque tem que fazer isso. Mas é seu direito. Então, por exemplo, quando o governo não oferece uma boa estrutura de educação, de saúde, né, de lazer para a população, então o pessoal cresce sem educação para entender que o seu direito individual não se sobrepõe ao direito coletivo, ok? Então, se eu estou em uma comunidade, eu tenho que entender que o meu direito de ligar o som nas alturas, ele não é maior do que o direito da comunidade de ter um momento de silêncio, ok? O maior exemplo disso é dirigir. Você tem o direito de dirigir acima da velocidade permitida? Tem. Mas você terá o dever de responder perante a justiça se fazendo aquilo você vai causar um acidente. Ok? Então, nesse sentido, o que é que a gente tem? O direito, né, individual nunca deve se sobrepor ao direito coletivo em regimes democráticos, né, em regimes republicanos democráticos. Então, o movimento social serve, por exemplo, para cobrar do prefeito, né, mais escolas, certo? Mais segurança, certo? Para que você não tenha que ter medo, por exemplo, comprou um celular, aí você tem que ter medo de andar com ele no bolso, ou dentro da bolsa, porque você vai passar em um local
próximo à sua residência, onde você tem ali marginais que estouram a lâmpada dos postes para poder ficar de tucaia e quando você passar, tomar o seu celular. Então, o governo tem que garantir iluminação, segurança, e movimento social é importante, porque ele serve para isso. O movimento social ele é como se fosse um motor auxiliar, né, da história. E quando o movimento social incomoda, o que é que o governo faz? Tenta criminalizar esses movimentos, mas eles são importantes. Ok, gente? Então, em resumo, a história ela é uma ciência, possui um método específico, não existe isenção no trabalho do historiador, mesmo quando ele procura narrar, evitando ao máximo de dar a opinião dele, pelo simples fato dele ter escolhido um tema em detrimento de outro, ele já não é isento, ok? Existe disputas, né, ao longo da história que terminam em guerras de narrativa. O exemplo mais clássico nosso aqui é o pessoal que defende, né, ditadura militar e outro que diz que foi um regime cívico-militar. Então, você tem esse pessoal brigando, certo? Então, são duas narrativas para o mesmo fato. E existe um embate. Então, nesse sentido, lembrar que a história vai lidar com isso. E a partir daqui, a gente vai começar a estudar a história geral de forma mais específica, né, pegando primeiro a questão da origem do ser humano, né, pré-história, tentando lembrar que tudo aquilo que foi construído com base na narrativa de alguém, certo? Na narrativa, nas pesquisas, né, de alguém. E que aquilo ali, por mais que pareça, não é isento. Ok, gente? Dúvida, pergunta? Não. Deu para Não, professor. Deu. entender direitinho? Vocês têm lá no grupo, tem o meu número lá do WhatsApp. Aí vejam, estão estudando, revisando aí, está estudando algum outro tema de história que não seja esse que a gente trabalhou. Surgiu uma dúvida, pode mandar o zap lá no privado, que se eu não responder imediatamente, pelo menos até o fim do dia eu vou responder, certo? E daqui a pouco eu vou parar aqui a gravação. Deixa eu parar aqui a gravação.